Bom, galera, aqui é Márcio falando com você mais uma vez. O canal é Shaolin Japão. Estou pensando em mudar, em chamar o canal do Joe ou o canal da Filó, e o apresentador passa a ser o Shaolin, não o Márcio, beleza? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Não esquece, já vai deixando, deitando o like aí, já vai compartilhando. E é o seguinte: Japão, Japão, Japão. Pois é. Eu quero dar uma notícia do Japão e depois uma notícia sobre o lance dos teóricos das conspirações. Então, se você quiser assistir, você assiste. Se você não quiser, bye bye. Bom, gente, é o seguinte: Japão, coisa que não aparece na televisão. A televisão não mostra, tá, gente? A televisão não mostra. A televisão não mostra. Mas o bicho tá pegando. A China tá mandando aviões de reconhecimento, claro, são aviões de guerra, né? Estão passando dentro do território japonês, assim, tipo, quem manda aqui somos nós e ponto final, tá? Então, entre ali Miyakojima e a outra ilha ali que eu estou esquecendo o nome, um pouquinho antes de Taiwan, a China fez aí um voo de reconhecimento de área, aparentemente, e foi, pá, deu a volta e voltou. O Japão olhou, assistiu, não sabe se falou alguma coisa, se deu alguma dura na China ou não. Provavelmente não, né? Deve ter ficado na mão, só olhando. Falei, ih, rapaz, vai dar ruim. E vocês sabem que lá do lado de Hokkaido, na parte norte do país, também a Rússia continua fazendo alguns testes lá. E eles estão se encontrando, né? Eles estão se encontrando, Rússia e China, fazendo treinamento, aparentemente, o que é um treinamento militar entre as duas nações, que isso é comum, uma vez que são nações amigas. Mas para o Japão isso causa muita, mas muita preocupação. Além de invadir o espaço aéreo japonês, a China também está dando rolezinho bastante frequente ali para o lado de Taiwan, o que levanta a suspeita de guerra. Aí, vamos botar aqui algumas coisas sobre teoria das conspirações agora. A notícia eu já dei. A China, os seus rolezinhos ali, invadindo o espaço aéreo japonês. China e Rússia fazendo treinamento militar, coisa que é comum, porém, né, vários submarinos se juntaram ali, uns da Rússia, outros da China. O Japão, vai dar ruim, vai dar. Mas mesmo tremendo, né, se achando aí que vai dar ruim, o Japão prepara suas frotas e põe aí tudo em ordem, fazendo treinamentos também, que podem ser considerados aí pela parte do outro lado, né, para ser russa e chinesa, de que eles estão afrontando esses países. E aí também fica aquela questão: se eles acharem que o Japão está declarando guerra a eles, como é que vai ficar a situação? Mas que fica bem claro que o Japão também está se preparando para um possível ataque. Isso fica inevitável vendo essas imagens, né? Mas então é isso daí que é a notícia, né? Então agora a teoria das conspirações. Vamos lá, o que é a teoria das conspirações? A teoria das conspirações, ela funciona da seguinte maneira: você tem que observar o lance para fazer a análise do jogo. Essa é a função do negócio. Por exemplo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi na televisão que a Ucrânia produz um quarto de todo o trigo do mundo. Eu lembro que, não lembro que governo que era, se era no governo Lula ou foi antes do governo Lula, que os silos brasileiros estavam abarrotados de grãos, tá? Que chegavam a estar estragando. Rede Globo que mostrou. Aí eu fiquei me perguntando, falei, será que essa guerra já era para ter acontecido naquela época? Agora, independente disso ou não, grãos, não grãos, o ser humano sobrevive muito bem sem isso. Não existe a necessidade da gente ter que... não tem farinha, não tem trigo, vamos comer peixe, vamos comer carne. Pra que tem que ter a farinha obrigatoriamente? Entendeu? E essas coisas que eu não consigo entender. E o Brasil, Argentina, Estados Unidos, que sempre foram grandes produtores de grão, todos eles juntos só produzem
3/4 da produção mundial. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Mesmo porque se você comparar o tamanho dos países igual o Brasil e a Argentina e Estados Unidos e o tamanho da Ucrânia, você vai falar, porra, então quer dizer que eles só plantam soja lá, não tem mais nada, né? Tem mais nada não. Eu sei lá. Pois é, mano. O negócio aí tá meio cavernoso. As conversas que eu não consigo entender. Vocês lembram que teve uma época que os Estados Unidos teve um problema aí com a Arábia Saudita e aí criaram uma crise do petróleo também? Porque naquela época a televisão mostrava que a Arábia Saudita era... Aliás, acho que nem foi a Arábia Saudita, foi ali pro lado do Golfo, né? A Guerra do Golfo. Que, enfim, é a Arábia Saudita, aquele lugarzinho ali, né? Que eles comandavam não sei quantos por cento do petróleo internacional, da demanda internacional, né? E lá se meteu os Estados Unidos, no entanto, que fez a Guerra do Golfo, que todo mundo alega que não tinha motivo nenhum para ter aquela guerra, e que aquela guerra foi justamente visando o quê? Petróleo, assim como aconteceu no Iraque, visando o quê? O petróleo. Por isso que eles não estão nem aí pro que realmente aconteceu ali no Iraque depois que eles saíram. Se desbundou tudo, se acabou com tudo, se matou civil, não matou civil. Isso para os Estados Unidos é efeito colateral. Só lá na Ucrânia que não é. Lá na Ucrânia, infelizmente, morre um civil porque está dando guarida para os terroristas. Então, aí o que acontece? O que acontece? Aí a mídia sai matando de pau em cima, né? Porque a Rússia fez isso, a Rússia fez aquilo. Gente, é muito importante observar o lance para depois fazer um comentário. É claro que às vezes a gente faz um comentário e a pessoa termina não entendendo. Acha que a gente não tem conhecimento de causa. Temos, por isso falamos. É claro que tem muitos aí que falam um monte de asneira que não tem nada a ver, mas infelizmente eles têm o ponto de vista deles. A gente tem que respeitar também, mesmo que aparentemente seja uma grande besteira. Agora, é o que eu estou falando para você, no mundo inteiro estão alegando agora que vai faltar comida. Quer dizer, então toda a nossa comida vem da Ucrânia? Eu não sabia disso. Eu pensei que o grande celeiro do mundo fosse o Brasil e os Estados Unidos, e agora me vem com essa história de que é a Ucrânia. Estou me sentindo marido enganado, certo? Ah, mas vai subir a gasolina porque o petróleo... Mas peraí, o petróleo da Rússia, gás da Rússia, ué, não tava sabendo disso não. Eu tava pensando que Arábia Saudita, Kuwait, né, Venezuela, Brasil, todo mundo tem petróleo, Estados Unidos tem petróleo. Por que depende só da Ucrânia? Isso é o que os teóricos das conspirações chamam de cortina de fumaça. Certo? Beleza. Mas, analisando o jogo, vocês têm que perceber que desde que foi criada a União Europeia, a Inglaterra não quis entrar. Ela terminou entrando, mas não se rendeu aos propósitos da União Europeia. No entanto, que ela usufruiu o que pôde, mas ela nunca permitiu que o euro fosse usado na Inglaterra. Eu fui lá, levei só euro, me passei um mal danado, porque que perrengue, rapaz, para trocar o dinheiro. Laranjão, não conhecia nada lá. Aí o que acontece? Eles não aceitavam o euro, tinha que ser tudo na libras esterlinas lá. E, enfim, ele entrou, mas não entrou. É a mesma coisa você casar com uma pessoa e essa pessoa continuar namorando com meio mundo e você não pode falar nada. É o que aconteceu com a entrada da Inglaterra na União Europeia. Só entrou, não vingou. Por quê? Porque é assim que os Estados Unidos, ele não ia dar o braço a torcer. Só que eles precisavam estar dentro para recolher informações. Então, essa junção fez com que os Estados Unidos, porque até aquela época tinha parcerias, né? Não tinha um continente fazendo um bloco, né? Os Estados Unidos sempre quis ser ele, né? Único. Não se mistura. Podia fazer Canadá, Estados Unidos e México, olha que beleza, né? Não cheirar cocaína até sair pelas ventas. Mas
não querem, porque eles querem a hegemonia deles, e eles mandam, ponto final. E quando saiu a União Europeia, eles já ficaram, putz, vai dar ruim para nós, temos que achar um jeito de derrubar isso. E o que eles fazem? Criaram, né, tem a OTAN, que foi criada já desde a Primeira Guerra Mundial, quer dizer, não a OTAN, gente, o sistema, tá? O sistema como o da OTAN, né? Era a Aliança das Nações, depois foi mudando aí, virou OTAN. Mas, hoje nem é OTAN, não é, hoje é NATO, né? Mas, esse caso aí, gente, vocês têm que perceber que a preocupação maior dos Estados Unidos é perder a hegemonia mundial. Muito embora Nostradamus sempre previu isso. E existem alguns teóricos das conspirações americanos que alegam que eles mesmos, os próprios americanos, vão acabar com os Estados Unidos para poder dar o reset. E aí vai ser um novo recomeço. Se verdade ou mentira, o jeito que a gente tem é esperar para ver. Né? A gente tem as nossas apostas, faz as nossas apostas, espera o resultado. Não tem muito o que fazer. Mas então o que você ganha com isso? Perder tempo com teoria das conspirações? O que a gente ganha é que a gente pode antecipar algumas coisas. Por exemplo, de acordo com o que está acontecendo no mundo hoje, a gente pode perceber, olha, daqui uns meses vai faltar comida, então vamos estocar. Daqui a alguns meses nós não vamos ter dinheiro no banco, então vamos recolher um dinheirinho, vamos deixar um dinheirinho em casa para poder se assegurar. Não vamos ficar gastando com coisas desnecessárias. É hora de apertar o cinto, certo? É hora de viajar? Não é hora de viajar, é hora de casar, não é hora de... Muitas coisas você pode antecipar e evitar um problema maior, né, no futuro próximo. Mas tudo isso você tem que ter noção, não vou nem dizer olho clínico, mas você tem que ter interesse pela situação mundial e não apenas pelo que está acontecendo ali no momento contigo no teu mundinho. Essa é a diferença do teórico das conspirações. Então, é isso que eu te pergunto. Tudo que a gente consome vem da Ucrânia? Todo o gás, todo o petróleo que a gente necessita vem da Rússia? Se tirasse esses dois países do mundo hoje, deixasse os dois se pegando lá, ninguém mais compra, ninguém mais vende nada para eles, deixa eles brigarem até se resolver até um cair morto, pronto, acabou. Será que o mundo ia deixar de existir? Gente, para com isso, né? É muita inocência pensar dessa maneira, certo? E hoje a gente percebe o seguinte: com essa movimentação da China aqui no Japão, o que acontece? Alguma coisa está para acontecer, sim senhor. Mas quando o Biden falou que a Rússia ia invadir a Ucrânia, você falou que não ia acontecer nada e terminou que invadiu. Eu falei, porque praticamente não só teóricos das conspirações, como os jornalistas e outras pessoas especialistas no assunto falaram a mesma coisa. Só que o que aconteceu? Deu ruim. O Putin falou, não, quer saber, tá na hora de chutar o pau da barraca. Aí entra o problema das teorias das conspirações. Será que isso é combinado, Estados Unidos e Rússia, para derrubar ou não? Ou isso é combinado China e Rússia para tentarem, já que estão vendo, né, aí o problema dos Estados Unidos com esse joguetinho aí de querer comandar o mundo através da NATO, porque vocês pensam que a NATO é de graça, né? Não é não. Aqui no Japão tem um monte de base americana. Aí eu te pergunto, você acha que isso é de graça? Você acha que é o governo americano que banca? Não, cada país banca o seu. Tem que bancar eles. É como se você contratasse uma agência de segurança, tá, gente? Você vai lá e contrata uma agência de segurança para tomar conta do seu patrimônio e proteger o seu patrimônio. É assim. Só que o que acontece quando é NATO é que eles terminam mandando mais do que o anfitrião, mais do que o dono da casa. Entende? E aí, mano, você tem que pagar. Você tem que cumprir um monte de ordens. Por exemplo, os americanos aqui saem, vêm pra rua, estrupam as meninas, dão porrada nos homens, nos meninos, ferra todo mundo, causa acidentes de trânsito, dirige embriagado, não respeitam as leis do país. E quando a polícia pega, adivinha só? Eu não sei se é combinado isso daí, mas eles fazem um auê, enrola, pra quê? Pra que dê tempo da polícia militar americana vir e recolher o indivíduo, pôs dentro da viatura americana, acabou, é território americano, ninguém mais põe a mão, dá um sumiço no cara, manda para os Estados Unidos, resolve o problema, acabou, certo? Não pega nada para eles, pô. Pode até ser que há
conselho disciplinar dentro do exército americano, que vai chamar a atenção desse indivíduo lá e tudo, mas não vai pegar como se pegaria se ele tivesse que cumprir com a lei do país, tá? Isso não, até hoje eu nunca vi, tá? E olha que se você for aqui nas praias, aqui perto das bases ali, mano, os caras, você olhou pro cara, o cara vem dando porrada pra cima. Vocês sabem, americano, militar ainda, como é que é o bagulho, né? O cara é 50 por 50, né? Porque, pela madrugada, os cara, um braço do cara é 2 pernas minhas. E imagina tomar uma bolacha daquela na cara. É brincadeira não, filho. E os caras vêm e zoam mesmo, e totalmente sem noção. E termina assim, em pizza. Coisa que não aconteceria com a gente se levantar a mão para algum indivíduo aí, tá, gente? Então, a gente nota que esta movimentação, ela pode ser de tudo. Aí a gente tem que esperar o próximo lance, né? A próxima movimentação para tentar descobrir a outra jogada. Por exemplo, no momento, o Biden tá lá falando que a China vai atacar. Então existe a possibilidade de eles, né, os senhores do mundo, né, que a gente sabe que direita e esquerda não existe, que são tudo, né, os dois lados da mesma tesoura, né? E a gente fica esperando, a gente fica na dúvida, né? Será que já estão na época de construírem um novo mundo, por isso eles têm que detonar tudo? Então China, Estados Unidos, Rússia, tá? Na verdade tá tudo junto, misturado, e já estão só seguindo o protocolo para poder chegar aos finalmente que eles desejam, né? Então, existe a outra possibilidade, que é a possibilidade de que a China e a Rússia estão aproveitando a deixa dos Estados Unidos, que está se achando, né, neste momento que a NATO já tinha perdido aí muita moral no mundo, porque o mundo já está desacreditado, que fica gastando muito dinheiro com esse exército, só tem dor de cabeça, como eu falei para vocês, os caras não respeitam a lei do país, não respeitam nada, só tem dor de cabeça e não está servindo para nada porque não tem guerra, estamos em paz. Para que ficar bancando o NATO? Para que você vai pagar para uma agência de segurança tomar conta do seu patrimônio se você mora numa ilha sozinho ali, né? Então, por esse lado, muitos países já estavam querendo sair da NATO. Então aí é necessidade de uma guerra. E aí os Estados Unidos vai aonde? Vai justamente na Rússia. Por que na Rússia? Por que na Rússia? Bom, porque a Rússia, amiga dos Estados Unidos, estão fazendo grandes parcerias comerciais pelo mundo e os Estados Unidos está ficando a ver navios. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos está deixando a corda escapar das mãos. Entendeu? Esse é o grande problema hoje. Os Estados Unidos morria de inveja da União Europeia, quis destruir. Então agora ele termina fazendo tudo isso numa tacada só, se conseguir, né? Porque eu acho que não vai dar pra ele não. Não conseguiu nem resolver o problema ali no Afeganistão. Então vai dizer que vai entrar numa guerra de frente a frente com a Rússia e vai ganhar, porque não vai não. Não vai mesmo não. É claro que ele tá se confiando na NATO e nos seus parceiros lá, né? Que vão ajudar ele a ganhar essa guerra, mas mesmo assim vai dar bem ruim, hein, gente? Se realmente estourar a guerra, vai dar bem ruim. E agora, aqui na Ásia, a gente está em dúvida aí entre o Taiwan e Japão, né? A Coreia do Norte disparando, mas aquilo ali a gente sabe que é fantoche também, que é tudo motivo, né? É o motivo que tem, o estopim que eles têm. Por quê? Para e pensa um pouquinho. Vamos lá, teoria das conspirações de novo. Responde para mim. Quem criou a Constituição do Japão? Depois da Segunda Guerra Mundial, quem criou a Constituição do Japão foram os americanos. E eles tinham tanto medo dos japoneses que o que eles fizeram? Escreveram lá que o Japão se negaria a fazer guerra com qualquer outro país eternamente. Certo? Certo. E aí eu te pergunto, quem é que foi que pediu para o Japão mudar a Constituição dele? Estados Unidos. Faz uns 2 anos, 3 anos, que o Japão, praticamente na surdina, tá? Ele, tipo assim, comentou por alto. Vocês lembram uma vez que a Dilma falou qualquer coisa de chip, implantar um chip, criar um documento único com chip? E de repente, mas deu uma comentadinha assim, abafaram o assunto. Logo, logo vai sair. Quer dizer, hoje já tá saindo, né? Porque tá tudo no celular. Aí,
Foi comentado, não foi feito plebiscito, mas muitos japoneses foram contra. E resultado, mudaram a Constituição assim do dia para noite. Eu nem fiquei sabendo notícia nem nada. Certo dia, reunido com o pessoal da prefeitura para fazer um evento aí, saiu a conversa e eu perguntei como é que ficou o negócio da mudança da Constituição, artigo 39, que o Japão se negar, não faria guerra com país nenhum. Ah, foi revogado. Ué, caralho, sério mesmo? E agora, de repente, aí a desculpa foi que era para se proteger da Coreia do Norte. Mas vem cá, se você está pagando a agência de segurança da NATO, que tanto esse exército americano que está aqui no Japão daria conta da Coreia do Norte facinho, por que o Japão tem que entrar na guerra? Não foi tudo ordem dos americanos? Por que ele tem que entrar na guerra? Por que não entra o próprio exército defensor, vamos dizer assim? Por que a agência de segurança não entra para fazer a proteção do país? Não acontece. Isso que os teóricos das conspirações ficam observando e analisando o tempo todo. Aí, igual o Hinata falou para mim se eu conheço a história da antiga União Soviética. Conheço, mas eu acho muito improvável que o Putin queira fazer a reunificação da União Soviética, mesmo porque para eles é muito gasto, não interessa. Se ele quer conquistar um terreno ali perto de Luhansk e Donetsk, Donetsk ali, para poder chegar na Crimeia por terra, fazer uma faixa de terra pertencente a ele, acredito eu que ele faria, certo? Porque é interesse comercial para ele, porque algumas negociações que deveriam acontecer diplomaticamente devem ter ido por água abaixo, quer dizer, foram, né? Porque a partir do momento que botaram o atorzinho ali, acabou que o parceiro da Rússia saiu. Então muitos acordos ali devem ter sido rompidos que a gente não sabe, né? Então por isso ele fala, quer saber? Então vou tomar essa merda aí pra mim, que se dane vocês. E aí, gente, eu fico me perguntando, por que então que a NATO que está no Japão tem que pedir pro Japão, né, revogar o artigo da Constituição, uma vez que foi os próprios americanos que criaram isso daí, para poder entrar em guerra de novo. Hoje o exército japonês está participando de vários conflitos pequenos aí pelo mundo. Por quê? Treinamento, gente. E quando eu falei aqui no Japão, falei muito no Twitter, que se o Japão mudasse a Constituição, logo ele entraria numa guerra. Aí, tá vendo? Logo vai entrar. O primeiro-ministro já falou aí mês retrasado, que o que acontece na Ucrânia provavelmente que muito em breve vai estar acontecendo aqui na Ásia. Então, quer dizer, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é a notícia como ela é. Os fatos como eles são, como eles estão acontecendo. E não como a mídia está te mostrando. Porque a mídia não vai te mostrar isso aí. Ela mostrou os navios russos, os submarinos russos e chineses se aglomerando por aí perto de Hokkaido? Não. Te mostrou os aviões invadindo o espaço aéreo japonês? Não. Então, meu amigo, é mais fácil você acreditar no Shaolin e outros teóricos das conspirações por aí que estão de olho na movimentação do que na própria notícia. Cadê os negócios dos fatos fake? E eu estava vendo agora há pouco um documentário, para você ver como é que é incrível. Mais uma da teoria das conspirações para me fechar. Um documentário chamado Varíola. Ela já matou mais gente do que qualquer outro vírus. Em setembro e outubro de 2001, a ameaça das armas biológicas se tornou totalmente real. Existem duas armas biológicas que os especialistas colocam no topo da lista. São o antraz e a varíola. O antraz não é contagioso, mas a varíola é. A eliminamos da natureza, mas ela não foi eliminada dos laboratórios. Naquele momento, a decisão foi pedir que os países voluntariamente identificassem qualquer estoque de material em potencial para que pudessem protegê-lo. O acordo que foi feito é que o vírus seria mantido em 2 lugares. Um seria o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, um laboratório de segurança máxima em Atlanta. O outro seria um instituto de pesquisa no centro de Moscou. Enviando as amostras para esses 2 centros, a ideia era fazer o sequenciamento do vírus, aprender o máximo a respeito dele e depois destruí-lo. Essa era a intenção. Esse foi o acordo, que iam destruir o vírus no final das contas. Mas isso não aconteceu. Esse vírus foi erradicado da população humana. Então ele não existe. Existe apenas nos laboratórios da Rússia e dos Estados Unidos. Depois da erradicação do vírus, todos concordaram que ele devia ser destruído.
Todo mundo concordou com isso no começo dos anos 90, mas então a preocupação sobre o uso como arma ficou cada vez mais evidente. Então, o governo americano procurou a Organização Mundial da Saúde e falou: nós queremos tirar o vírus do freezer e fazer os seguintes tipos de estudos. Em 1999, na Assembleia Mundial da Saúde, os Estados Unidos entraram com uma resolução pedindo adiamento da destruição dos estoques de varíola. As amostras deviam ter ido para 2 freezers, na Rússia e nos Estados Unidos. Mundo. Estão espalhadas em outros laboratórios, estão em outros freezers. Agora temos aí a varíola do macaco. Vamos lembrar que a Rússia alegou que os Estados Unidos tinha laboratório bioquímico lá na Ucrânia. Vamos lembrar que a China alegou que os Estados Unidos tem mais de 360 laboratórios bioquímicos espalhados pelo mundo, em vários países, certo? Beleza. Entendi. Interessante isso, né? Muito interessante. Só que, o que eles fazem? Como está lá na cartilha de Karl Marx, você vai acusar o teu inimigo daquilo que você faz. Assim como o Lula faz. Falar em Lula, deixa eu pegar deixa aqui, mudando de assunto sem sair da pegada. Vocês viram que estão alegando que o filho do Bolsonaro comprou uma mansão. Que ele não teria recurso para comprar a mansão. Mas também são muito burros, né? Você vê como a ascensão econômica te leva a burrice escrota, né? Aí o Lula, né, os petistas usam do mesmo, porque foi uma senadora petista, uma deputada petista que abriu o processo. Eles alegam, estão acusando o filho do Bolsonaro da mesma coisa que o pai foi acusado, né? O sítio de Atibaia e triplex. Aí, eu achei engraçado que a forma com que o outro indivíduo, que o filho do Bolsonaro vai fazer a declaração dele de que ele tem capacidade de pagar aquilo ali porque ele é advogado e não sei o quê, totalmente insana. Porque, tudo bem, se ele está realmente pagando, mas ele tem que provar. Mas ele ficou igual o Lula. Não, é um amigo meu que me deu. Não, que se o Lula tivesse assumido a bronca do triplex e do coisa, não, é meu, pronto, acabou. Né? Eu ganhei, acabou, é meu. Não, mas fica jogando para lá, jogando para cá, tentando cobrir com cortina de fumaça, se ferrou. Agora vamos ver o que vai dar com o filho do Bolsonaro, porque foi acusado da mesma maneira e está usando as mesmas artimanhas do Lula para fazer as respostas. Ou seja, tudo infantilidade absurda. Mas voltando aqui, agora a China, ela pode fechar parceria com Argentina, quer dizer, China, Rússia, Brasil e Índia, né? A Índia está do lado deles, o Paquistão está do lado deles, certo? E os Estados Unidos está se sentindo a puta traída, né? Foi abandonada pelo cafetão e não sabe direito o que fazer. Então eles estão fazendo de tudo agora para que a China invada Taiwan. Se a China invadir Taiwan, isso significa que provavelmente é tudo mesmo, tá tudo coligado, estão fazendo tudo isso daí para realmente comandar o mundo. Quebra uma vez para reconstruir. Aí é o seguinte, o que vai acontecer nessa história? Vai acontecer que eles vão ter um conflito direto, né? O Ocidente contra o Oriente. China e Rússia vão se pegar, não vai ter jeito. China e Rússia vão se pegar com os Estados Unidos e seus aliados. Isso não vai ter jeito. Então vai ser uma guerra que vai ficar igual aqueles filminhos lá. O mundo inteiro, assim, um se atirando contra o outro. Que está escrito na Bíblia, né? Você parar e pensar, tá na Bíblia. Então você não precisa ser teórico das conspirações para acreditar nessas coisas. Tá na Bíblia, tá? Se você lê a Bíblia, se não é crente, ele tá lá na Bíblia. Só ler. Mas, agora, o Japão está treinando aí em vários países o seu exército. Eu acho muito estranho. Essa semana passou um programa aqui no Japão, com as forças armadas, né? O que eles comem, o que eles consomem, como é que é o dia a dia deles dentro do exército. Rapaz, para que isso? Porque quando eles começarem a ver os exércitos na rua, eles não vão se assustar, porque eles estão cansados de ver na televisão. Isso é uma das práticas que eles utilizam. Significa então que cheiro de guerra aqui na Ásia tá forte. Alô? Então fique com Deus, até o próximo vídeo. Eu, Shaolin, fui. Tchau.